Depois de gastar 8 vidas se aventurando por tão distante, o Gato de Botas precisará embarcar numa jornada pela Floresta Sombria até encontrar a Estrela do Desejo, um artefato capaz de trazer todas as suas vidas de volta. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeRet. Hoje nós recapitularemos a história do filme Gato de Botas 2, o último pedido de 2023. Então preparem-se, é hora do recap! Em uma certa noite, uma grande estrela cadente caiu do céu, atingindo as árvores que começam a queimar. Quando o fogo se extingue, o lugar recebe o nome de Floresta Sombria, um local mágico e extremamente perigoso que armazena a Estrela do Desejo em seu centro, esperando que um dia alguém a encontre para realizar um último pedido. Em Del Mar, na Espanha, o Gato de Botas invade a casa do governador e começa a dar uma baita festa em comemoração ao seu último grande ato heróico. Para agradar a população, o bichano entrega um dos baús de tesouro para os mais pobres e começa a tocar algumas canções sobre os seus feitos. Mas no meio da festa, o governador chega no lugar e, ao ver a destruição que o animal está causando, decide acabar com a comemoração e oferece uma recompensa para quem eliminar o Gato de Botas. Nesse momento, os seguranças entram na casa e o herói de Del Mar começa a enfrentar todos sozinho, conseguindo derrotar cada um deles e ainda fatiar a peruca do governador, se mostrando um verdadeiro mestre da esgrima. Quando os capangas se levantam para voltar à luta, o gato demente acende alguns fogos de artifício que voam para todos os lados, criando um show de luzes logo acima do castelo. Mas todo esse barulho acaba despertando o gigante de Del Mar, uma criatura colossal que estava adormecida e agora irá destruir tudo em seu caminho. Furioso, o monstrengo arranca o teto do lugar e começa a capturar as pessoas, colocando-as em uma espécie de bolsa, obrigando o Gato de Botas a agir. Para salvar a população, ele pede para um dos músicos arremessá-lo na direção do gigante e voa com tudo até espetar o dedão da criatura com sua espada. Furioso, o colosso de Del Mar arremessa o gato, fazendo com que ele atravesse diversas paredes, mas o felino não se abala e mais uma vez avança na direção do gigante, que arranca o sino da igreja e tenta utilizá-lo para acertar o gato. Para chegar até o gigante, o Miau de Botas se agarra ao sino e salta na direção da bolsa, cortando a corda e libertando as pessoas que foram capturadas. O felino então escala o corpo do troll e enfia a espada em seu ombro, obrigando o gigante a tentar golpeá-lo com o sino, porém ele acaba errando e o objeto bate com tudo em seu rosto, fazendo o temido colosso de Del Mar voltar a dormir. Com a vitória, o Gato de Botas é presenteado e começa a discursar para todos da cidade. Porém, enquanto ele fala, o sino acaba se soltando dos chifres do gigante e caindo bem em cima dele, tirando uma das suas 9 vidas. Algum tempo depois, o bichano acorda na clínica de um veterinário. O homem um alerta dizendo que o animal foi ferido fatalmente e pergunta quantas vidas o gato já perdeu. Intrigado com a pergunta, ele começa a relembrar das suas aventuras e se dá conta de que já perdeu a vida 8 vezes, ou seja, só lhe resta uma única chance. Ao saber disso, o veterinário diz que ele deve se aposentar e lhe entrega um folheto com o endereço da Mama Luna, uma senhora apaixonada por gatos que transformou sua casa em abrigo. A esperança do médico é que ele passe sua última vida tranquilo e em segurança, mas o gato é teimoso e sai da clínica direto para um bar, onde começa a encher a cara com leite antes de voltar a se aventurar. Quando está quase amanhecendo, o bichano pede a saideira e o barman vai até os fundos pegar com a mimosa. Porém, quando o homem sai, um lobo gigantesco e de olhos vermelhos aparece ao lado do gato, assobiando uma música bastante sinistra. Quando termina a canção, a criatura tenebrosa diz que é um grande admirador e que quer um autógrafo, retirando um cartaz de procurado do bolso e pedindo para que ele assine embaixo. Imaginando que se trata de um caçador de recompensas, o Gato de Botas diz que ri na cara da morte e desembainha sua espada, o desafiando para um duelo, porém é facilmente desarmado. Surpreso, o gato recupera a espada e mais uma vez avança na direção do lobo, que consegue desviar de todos os golpes sem dificuldade alguma. Por fim, o caçador pega o felino pelo pescoço e o arremessa para longe, enquanto diz que ele não merece a fama que tem. O lobo inicia seus ataques e desfere diversos golpes com suas espadas curvas, conseguindo cortar a testa do Gato de Botas. Percebendo que o bichano está arrepiado de medo, o lobo chuta a espada na direção do gato e ordena que ele a pegue para continuarem a luta. Mas o felino se recusa e corre para o banheiro, fugindo pelo esgoto até chegar na casa da Mama Luna.
Quando finalmente alcança o lugar, ele enterra sua antiga roupa no quintal e decide viver como um gato normal no novo lar, onde é batizado como Pepino e obrigado a agir como os outros de sua espécie. Conforme os dias vão passando, ele finalmente consegue se adaptar ao novo estilo de vida, sem imaginar que a Cachinhos Dourados e os 3 ursos estão tentando rastreá-lo. Sem desconfiar de nada, o antigo herói continua tentando viver normalmente, até que acaba encontrando um cachorro bastante agitado que está disfarçado de gato para ter um lugar para ficar. Ao perceber que o tal Pepino também consegue falar a língua dos humanos, o doguinho se apresenta como Perro e começa a insistir para conversarem. No entanto, o bichano não parece interessado e decide apenas ignorá-lo. No fim da tarde, o herói aposentado está observando a paisagem quando vê a silhueta do lobo pela janela e percebe que finalmente foi encontrado. Mas quando invadem a casa, ele percebe que quem chegou foi a Cachinhos e não o caçador. Assim que chegam no lugar, os ursos capturam a Mama Luna e começam a interrogá-la perguntando sobre o paradeiro do gato de botas. Mas a mulher acha que eles são da vigilância sanitária e diz que não tem gato nenhum na casa. Percebendo que ela não vai colaborar, o filho mais novo começa a farejar pelo terreno, até que encontra o túmulo do gato de botas. Achando que ele se foi, Cachinhos e sua família de ursos começam a conversar sobre o que fazer e acabam deixando escapar que queriam contratá-lo para roubar o mapa que leva até a Estrela do Desejo do Joãozão Trombeta, um vilão extremamente cruel. Depois de ouvir toda a conversa de trás de uma árvore, Gato de Botas decide reviver seus dias de glória e ir atrás do mapa por conta própria para conseguir suas 9 vidas de volta. Para isso, ele decide voltar à ativa e pede para que Perro desenterre sua antiga roupa, abandonando a vida como Pepino e seguindo para o castelo do João Trombeta. No entanto, como ele perdeu seu sabre durante a luta com o lobo, o cachorro pega um graveto e coloca no cinto do gato, para que ele utilize o objeto como espada substituta. Devidamente armado, o gatuno entra pela tubulação e começa a se esgueirar até chegar na sala de troféus do Joãozão. Uma criança inocente que se tornou um vilão extremamente cruel após ser trocado pelo Pinóquio e agora quer colecionar tudo que é mágico. Enquanto está escondido, o gato fica observando até que Joãozão se distrai, dando a chance para que ele se aproxime do baú e pegue o mapa. Porém, quando ele finalmente consegue destruir a fechadura, Kit Patamansa aparece e rouba o pergaminho das mãos dele, lhe dando uma baita bicuda na fuça. Durante a disputa deles pelo mapa, um dos ursos cai do teto e o resto da família vai logo em seguida, chamando a atenção de Joãozão, que nota a presença de todos eles. Cachinhos Dourados pega uma das garrafas da estante e começa a ameaçar a dupla de felinos para entregarem o objeto, mas a estante com feitiços acaba despencando em cima dela, dando a brecha para que os gatos fujam no tapete voador. Para recuperar seu mapa, Joãozão arremessa um tridente na dupla e consegue derrubá-los. No entanto, eles continuam fugindo enquanto disputam para saber quem é o melhor ladrão, finalizando a briga com Kit em posse do pergaminho. Enquanto a gata foge com o mapa, Cachinhos Dourados e os homens de Joãozão chegam na sala e começam a perseguir os invasores, empurrando o gato barbudo e derrubando-o na carroça onde Perro está. Agora, com um meio de transporte, a dupla começa a fugir enquanto continuam disputando pelo mapa. Mas como os homens de Joãozão continuam na perseguição, o gato decide parar de disputar com Kit e chuta algumas bolsas de ouro no meio da rua, fazendo com que a população pule na frente dos cavalos para pegar as moedas. Enquanto as pessoas se aglomeram na estrada, o gato vê o caçador assobiando no meio da multidão e pede para que o cachorro acelere ainda mais para longe da cidade, sem imaginar que tanto os ursos quanto o Joãozão estão tentando rastreá-los e logo conseguirão alcançar o grupo. Quando finalmente conseguem despistar os perseguidores, Kit decide abrir o mapa e percebe que ele está completamente em branco, até que as letras surgem magicamente dizendo que eles devem ir para a Floresta Sombria para encontrar a Estrela do Desejo. Após um longo dia de viagem, o trio finalmente chega na entrada da floresta e Kit diz que esperava algo mais assustador. Nesse momento, o gato decide dar mais uma olhada no mapa, mas por algum motivo, todo o bioma começa a se alterar assim que ele toca no pergaminho, transformando o lugar em um pântano de lava repleto de caminhos perigosos. Curiosa para ver o que está reservado para ela, Kit empurra o gato e toca no mapa, fazendo com que o bioma se altere novamente, transformando tudo num pântano de veneno e podridão. Ao que parece, a Floresta Sombria conhece o coração das pessoas e prepara um caminho diferente para cada um. Curioso, Perrito decide tentar a sorte e tocar no mapa para ver o que a floresta reserva para ele. Por algum motivo, o lugar volta a ter a aparência de antes e se transforma em um bioma florido, pedindo para que eles partam na Estrada das Flores, passem pelo Rio Relaxante e por fim lidem com o Campo das Soluções Fáceis.
Como o doguinho todo troncho é quem ficou com um trajeto mais fácil, a dupla decide deixar o mapa com ele e seguir em frente antes que sejam alcançados pelos ursos. Porém, quando chegam na estrada, eles se deparam com uma muralha de flores e começam a lutar. Mesmo tentando cortar os caules, os dois não conseguem impedir que as plantas cresçam ainda mais e continuem atacando, mas diferente deles, Perro decide apenas cheirar as flores e descobre que é só fazer isso para que elas saiam do caminho. Após os felinos serem capturados, Perro vai até eles e consegue fazer com que as plantas o libertem. Porém, nesse momento, tanto os ursos quanto o Joãozão conseguem alcançá-los e começam a picotar as flores, fazendo com que elas revidem e passem a devorar seus capangas. A fim de acabar com tudo de uma vez por todas, Joãozão pega uma fênix em sua bolsa mágica e a utiliza como lança-chamas, incendiando as flores e abrindo caminho para o próximo desafio. Alguns quilômetros adiante, Perro e seus novos amigos estão passando pelo rio relaxante, quando o gato de botas sente sua barba pinicando e implora para que Kitty remova os pelos. Assim que termina de barbear, a gata decide emprestar uma das suas facas pro antigo parceiro e diz que agora ele pode se livrar do graveto. Porém, quando ele tenta jogar fora, o instinto canino de Perrito se ativa e ele pula com tudo na água, nadando em direção à margem atrás do objeto. Para impedir que ele se perca, o gato decide parar a embarcação e começa a seguir o rastro do cachorro. Porém, enquanto os dois discutem sobre quem vai fazer o pedido, Joãozão aparece no meio das árvores dizendo que eles devem entregar o mapa caso queiram que Perro continue vivo. Nesse momento, Cachinhos Dourados finalmente chega no lugar e o Papai Urso começa a arremessar alguns homens na carroça de Joãozão, fazendo com que ele derrube Perro, que aproveita para correr na direção dos seus amigos. Assim que vem o mapa nas mãos do gato, todos avançam na direção deles e Kitty corre para cima da multidão para salvar o cachorro. No meio da confusão, um dos homens de Joãozão captura o gato, mas o vilão acaba acertando um chifre de unicórnio no homem, que vira uma bomba de confetes. Porém, quando isso acontece, o assobio do lobo começa a ecoar e o gato de botas instantaneamente começa a sentir medo, se arrepiando mais uma vez. Apavorado, o bichano começa a correr na direção da Estrela do Desejo, enquanto o Perro vai atrás deles. Mas por causa de toda a agitação, Kitty acaba se distraindo e Cachinhos Dourados pega o mapa. Decidida a recuperar o objeto, Kitty se prepara para lutar, porém no momento em que a loira toca no pergaminho, o lugar começa a se modificar e a terra se divide ao meio, impedindo que a gata consiga alcançar a família de ursos. Em pânico, o gato corre em meia floresta, que também começa a se modificar. Mas por causa do seu medo, ele acaba hiperventilando e precisa se deitar ao lado de uma árvore, onde Perro consegue acalmá-lo e fazer com que ele fale sobre o que está acontecendo. Ao descobrir que o gato chegou na sua última vida, o cachorro diz que até mesmo entre os heróis é normal ter medo e pede para que ele conte tudo para Kitty. Mas o bichano se recusa e revela que a abandonou no altar, dizendo que ela nunca mais irá confiar nele novamente. Após ouvir tudo que ele tinha a dizer de seu esconderijo, a gata sai do meio do mato e diz que perdeu o mapa, e que para recuperar deve encontrar os ursos antes que eles cheguem até a estrela. Alguns quilômetros à frente, Cachinhos percebe que o desenho do mapa sumiu e que a cabana onde conheceu a família de ursos surgiu misteriosamente na frente deles. E apesar de claramente ser uma armadilha para fazê-los perder tempo, eles não percebem e acabam esquecendo totalmente do objetivo. Não muito longe dali, os dois felinos decidem subir numa árvore para tentar se localizar e acabam avistando a cabana onde os ursos estão, mudando a rota para ir até lá e recuperar o mapa. Aproveitando que o Papai Urso está hibernando, o gato de botas desce até a mesa de jantar e rouba o pergaminho que está grudado no mel. Porém, ele acaba fazendo barulho e alertando Cachinhos Dourados. Ao ver que o mapa sumiu, ela imediatamente acorda o resto da família e começa a procurar pelo objeto, encontrando-o embaixo da mesinha de centro nas mãos do gato de botas. Encurralado, o felino decide arremessar o mapa na direção de Kitty, que está em uma das vigas no teto. Mas como também não tem para onde fugir, ela decide abrir o pergaminho e tocar na parte interior do objeto, fazendo todo o caminho até a estrela se transformar mais uma vez. Ao ver sua cabana sendo destruída, Cachinhos Dourados decide tentar parar a mutação e arremessa seu cajado em Kitty, tirando os mapas das mãos dela e fincando-o na parede.
Com isso, a transformação é paralisada e eles começam uma corrida para alcançar o mapa. Porém, os felinos percebem que a garota chegará antes deles e decidem apelar, utilizando suas habilidades de sapateado para levitar, finalmente alcançando o pergaminho. Quando eles estão pousando, Kit acaba tocando na parte de dentro do mapa e fazendo todo o bioma se transformar nas montanhas da miséria. Por causa disso, eles conseguem se afastar do grupo de ursos, mas Perro acaba ficando para trás e eles precisam voltar para recuperar o amigo. Ansioso para salvá-lo, o Gato de Botas pega o mapa das mãos de Kit para ver onde eles estão, mas isso faz o bioma se alterar e ele acaba ficando preso na Caverna das Almas Perdidas, uma espécie de prisão de cristal. Com o mapa em mãos, ele mostra pra gata onde o perrito está e pede para que ela vá salvá-lo enquanto tenta arrumar um jeito de sair dali. Do outro lado do labirinto de cristais, Kit encontra Perro conversando com os ursos no centro de uma armadilha. Porém, como o cachorro não para de falar, a família acaba se distraindo com ele e a gata consegue a brecha perfeita para salvar o doguinho. Enquanto procura pela passagem de volta, Gato de Botas acaba parando num lugar onde encontra suas outras 8 vidas anteriores. Porém, antes mesmo que ele possa conversar com suas encarnações, o caçador aparece diante dele e revela que esteve presente em cada uma de suas vidas passadas, mas que nunca foi notado, pois o grande Gato de Botas estava mais preocupado com a fama de suas aventuras. Nesse momento, ele percebe que o lobo não é um caçador de recompensas, mas sim a própria personificação da morte que veio para buscá-lo. Confuso, o felino diz que ainda tem uma encarnação restante e o lobo responde que não gosta de pessoas que têm 9 vidas, principalmente daqueles que não valorizam nenhuma delas. Com medo, o gato se agarra ao mapa e corre na direção da estrela para fazer seu pedido. Rapidamente, ele encontra a saída do labirinto e quando finalmente consegue escapar, dá de frente com Kit e Perro que tentam chamar sua atenção. Mas movido pelo pânico, ele se recusa a parar e continua correndo na direção da estrela, fazendo a gata achar que ele está fugindo com o mapa. Depois de algum tempo correndo, o Gato de Botas chega até o local onde a estrela está e abre o mapa, que agora mostra a frase de encantamento que deve ser utilizada antes do pedido. Mas quando ele está prestes a fazer seu desejo, Kit aparece e o acusa de ser um traidor. Desesperado, o gato diz que precisa muito do pedido e a moça responde que o desejo dela era ter alguém em quem pudesse confiar e até mesmo estava disposta a abrir mão da estrela cadente pelo Gato de Botas. Encurralado, o herói felino decide finalmente contar a verdade e explica que está na sua última vida, além de contar que a morte está atrás dele e precisa do pedido para poder continuar na Terra. Porém, ela acha que ele está mentindo e joga o mapa no chão, dizendo que não quer vê-lo nunca mais. Nesse momento, João Trombeta e os ursos finalmente chegam no lugar e começam um verdadeiro Battle Royale pelo pergaminho. No centro da estrela, um dos ursos cai em cima do gato, que deixa o mapa cair ao lado da fêmea. Quando vê o pergaminho, Joãozão mira o cajado na direção da mamãe urso e o filho mais novo consegue salvá-la derrubando o vilão. Porém, ele acaba demorando demais para agir e é atingido por um feitiço, fazendo com que ele vá para a borda do mapa. Com seu filho prestes a ser sugado pela magia, a mãe e o pai urso correm para uma das pontas e fazem de tudo para puxá-lo de volta, largando o mapa nas mãos da Caixinhos, que ao invés de fazer seu pedido, decide ir para a borda para salvar o irmão, puxando-o com seu cajado. Com o mapa no chão, Joãozão finalmente pega o objeto e se prepara para enfim ter seu desejo atendido. Mas Kit lhe acerta uma voadora, derrubando o vilão dentro da maleta com fundo infinito. Dessa maneira, o pergaminho finalmente está a salvo e Perrito decide entregá-lo para o Gato de Botas, dizendo que sempre teve uma vida só e que ela pode ser suficiente se ele estiver cercado das pessoas que ama. Porém, antes mesmo que o gato possa responder, o assobio do lobo começa a ecoar e o caçador aparece na frente de todos, criando uma arena de fogo ao redor deles para que ninguém interfira. Cansado de fugir, o gato larga o mapa e desafia o lobo pro X1, pegando sua espada no chão e partindo pra cima com tudo. Graças à sua determinação, o felino finalmente consegue se defender e até mesmo acertar uma bicuda na testa do lobo. Mas o predador não aceita a derrota e funde suas duas espadas curvas, montando uma espécie de lâminas gêmeas. Dessa maneira, o caçador volta a ter vantagem e consegue picotar o chapéu do gato, além de mais uma vez desarmá-lo. Mas quando o espectro está prestes a finalizar a luta, o felino pega a faca que Kit lhe deu e consegue aparar o golpe, dividindo a lâmina do lobo ao meio. Quando as espadas do caçador caem no chão, o Gato de Botas as chuta de volta e ordena que ele pegue para continuarem a luta, dizendo que mesmo que não tenha muitas chances de vencer, fará de tudo para continuar vivo. O espectro então se aproxima lentamente e começa a encarar
encarar o gato, mas por fim chega à conclusão de que agora ele é um novo homem e decide ir embora, dizendo que o bichano deve aproveitar essa vida até se encontrarem novamente. Depois que o lobo vai embora, Kitty se aproxima e pede desculpas por não ter acreditado nele, mas o gato não dá ouvidos e decide lhe entregar o mapa, dizendo que o pedido é dela e que ela merece alguém de confiança. Percebendo que ele realmente mudou, Kitty recusa o pedido e diz que já conseguiu o que queria. Mas antes que eles possam sair dali, Joãozão sai de dentro da maleta em um tamanho colossal, pois encontrou um doce capaz de transformar qualquer um em gigante. Com seu tamanho e forças multiplicadas, o vilão recupera o mapa e arremessa os gatos na direção da borda, mas por sorte são salvos pelo papai urso. Sem ninguém para impedi-lo, Joãozão começa a ler o pergaminho e fazer seu pedido. Mas quando ele está quase terminando, Perrito consegue distraí-lo com a cara de cachorro pidão, ganhando tempo para que o casal de gatos voe com tudo na direção do gigante, furando seu dedo e rasgando o mapa logo em seguida. Ainda assim, Joãozão pega os restos do pergaminho e remonta para fazer o pedido. Mas aquela fênix consegue pegar um dos pedaços e incinera o mapa, fazendo o objeto virar pó. Com isso, a estrela começa a se estilhaçar e o vilão é soterrado pelos cristais, se despedaçando e sendo enviado para várias partes do mundo em milhões de pedaços. Por fim, o Gato de Botas decide ir atrás de novas aventuras, mesmo com apenas uma vida, roubando o navio do governador e partindo para o alto mar com Kitty e Perrito, a caminho de tão distante, onde pretendem encontrar seus antigos amigos. Galera, mas e vocês, o que desejariam se tivessem um último pedido e seriam capazes de abrir mão do desejo para ajudar um amigo? Deixe aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!